No próximo 21 de julho, nós teremos a lua cheia no signo de Capricórnio, às 7 horas e 17 minutos do horário de Brasília, no grau 29 e 8 minutos, referente ao ciclo de Câncer, o ciclo canceriano, no qual a proposta é lidar com as emoções, né? Uma nova forma de sentir, né? De ouvir a intuição, de trabalhar algumas questões relacionadas aos nossos padrões de comportamento, olhando para algumas questões do nosso passado, medos, traumas, inseguranças, e buscando, né, uma maturidade com relação a isso, né, e a necessidade de obter conforto com relação às nossas escolhas, com relação à maneira como a gente vê a vida e se projeta para o futuro. A última lua cheia que tivemos foi referente ao ciclo em Gêmeos, no qual a proposta era lidar com os aprendizados, né? Os processos de aprendizados, as escolhas, consequências, alguns comprometimentos. A gente teve a presença de Vênus junto aos luminares, fazendo uma quadratura com Saturno em Peixes, e esse ciclo geminiano talvez trazendo ali algumas dificuldades, né? Por conta de escolhas, consequências e padrões repetitivos que talvez a gente deixou passar batido por conta de algo que, né, a gente não tinha dimensão da proporção que ia tomar, né, e de repente a lua cheia ela trouxe uma clareza no grau 1, né, no grau assim de aprender a lidar com esse desconforto de responsabilidades muitas vezes que a gente tem que assumir por conta de escolhas, né, meio que dispersa, né, porque Gêmeos tem aquela coisa de não ter muito foco, né, tem as possibilidades e eu vou indo, né, e vou vendo qual caminho, né, me traz um resultado, né, e enfim. E acredito, né, que tem uma continuidade do ciclo anterior com esse ciclo, até porque, novamente, a lua cheia em Capricórnio, só que num grau, né, de mais maturidade, no grau 29. Né, ou seja, a gente tem ali o extremo da energia de Capricórnio, né, teve o suporte também de Saturno, que é o regente de Capricórnio. Saturno está em Peixes e nesse ciclo de Câncer ele trouxe um trígono, que é um aspecto de fluidez, trazendo essa maturidade, essa responsabilidade emocional, né, de perceber o que eu sinto, de saber lidar com a minha intuição e de buscar, com todo esse processo de olhar para trás e aprender a me colocar num lugar que eu possa colocar em prática, né, aquilo que eu percebo, aquilo que eu sinto e a forma como eu devo agir pensando a médio e longo prazo, porque tem a questão da segurança, né, no sentido do que vai ser construído a partir dali. Se é um ciclo que fala de renascimento emocional, né, a gente já tem ali um embasamento para olhar para esse futuro e procurar ver por qual caminho me oferece uma maior segurança. A gente tem nesse mapa da lua cheia, que vai nos influenciar nas próximas 2 semanas, o trígono de Netuno com o Sol, né, e o sextil com a Lua, trazendo assim um atenuante, né, como se a gente tivesse uma esperança, uma expectativa positiva, né, com relação àquilo que eu idealizo e aquilo que eu quero construir. Mas a gente não pode deixar passar batido a influência de Plutão, que está em conjunção ali com a Lua. Só que a Lua está no grau 29 de Capricórnio. E Plutão, ele está conjunto, só que está no grau 0 de Aquário, né? Tá ali. Os dois estão na divisão. O que me remete muito a gente fazer escolhas com relação à finalização de um ciclo, no sentido tipo, olha, essa situação, ela deu tudo que tinha que dar. Eu vivi experiências o suficiente para saber que é isso que eu quero, né? E encarar essa transformação, trazendo uma transformação profunda mesmo, porque Plutão traz, né, essa renovação, essa transmutação, né, pensando a longo prazo, né, olhando para o futuro, né, um aspecto de libertação. E aqui cabe a nós essa iniciativa, essa decisão, porque a gente tem Marte em Gêmeos, no grau 0 de Gêmeos, fazendo um trígono com Plutão e com essa lua no grau 29 de Capricórnio. Então, traz uma lua cheia de finalizações, mas de inícios, de renovação, e traz uma movimentação bastante interessante, uma dinâmica bastante interessante. Só que essas escolhas, essas decisões, elas trazem também um impacto, porque aqui a gente tem Mercúrio no grau 26 de Leão e Urano no grau 26 de Touro. Então isso pode trazer um impacto social ou uma ruptura aqui bastante dramática, porque a gente tem Mercúrio, né, em Leão, que é a voz do coração, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, né, e talvez essa mudança repentina que traga um impacto de alguma forma, né, que possa ter uma decisão assim muito drástica, até para que esse início
ele tem esse movimento pro início, né, para essa renovação aqui. Então tá forte, né, porque isso pode ser que tenha algum tipo de gritaria, algum tipo de confronto aqui, mas tem essa coisa do novo, né, tem essa coisa do autêntico, daquilo que é de verdade. E também temos o sextil de Vênus em Leão, 11 graus, com Júpiter em 12 graus de Gêmeos, que traz aquela coisa do alívio, da empolgação, da satisfação, né? Que também traz esse otimismo com relação a esse novo momento, essa nova etapa. Então, eu acredito que aqui as expectativas elas podem ser grandes, mas talvez a gente não tenha essa percepção, né, muito clara ainda por conta das idealizações propostas por Netuno, né, da esperança, do que pode ser, do que não pode ser, e esse desconforto muitas vezes de fazer mudanças drásticas quando está Plutão envolvido, Urano envolvido, então traz um chacoalhão aí, mas traz também uma renovação. E no caso de Plutão, uma renovação emocional que nos propõe uma libertação. Bom, seja qual for os desafios que tenham que ser encarados, as decisões que tragam transformações, é muito importante que a gente tenha consciência de que está em jogo a nossa realização emocional. Né? Então, a gente não pode terceirizar para ninguém, a gente tem que ter honestidade com relação àquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. Né? A Vênus em Leão, ela está fazendo um trígono com o nó do sul e o nó do norte, perdão, e um sextil com o nó do sul. Então, talvez até a gente já tenha essa clareza, né, do que a gente quer, do que a gente precisa, né? Mas aqui a proposta da lua cheia é ter essa coragem para decidir e para ter atitudes coerentes com todo o aprendizado vivido ao longo desses ciclos.